Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Memórias Coletivas do Clássicos Portugal, em parceria com a Tunet Rádio. Hoje temos o professor João Ribeirinho Leal, é ele que fecha então esta nossa temporada dos podcasts. Viemos ao encontro do professor, precisamente num encontro de carochas. O nosso convidado de hoje nasceu em Castelo Branco, em maio de 1953, passou a sua infância e adolescência em Elvas e veio depois a radicar-se em Porto Alegre, onde fez o curso de professor do ensino primário em 1972. Conferencista e jornalista, é autor de vários livros, mas hoje, como digo, viemos encontrá-lo precisamente em Cabeço de Vide, onde estivemos já num encontro com o Volkswagen Carocha, e é a propósito desta outra paixão do professor que aqui estamos hoje no nosso podcast de Memórias Coletivas. Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. É que agradeço esta oportunidade também de divulgarmos mais os nossos encontros, e não só o nosso encontro, também Cabeço de Vide, que é uma terra de águas excelentes, que já foram até utilizadas pelos romanos. Como se sabe, o romano era um povo avançado, eles ali fizeram balneários, ou estão ampliados. Portanto, divulgamos Cabeço de Vide, divulgamos o Alentejo, que está tão desertificado. E agora vem a propósito, íamos atravessando Cabeço de Vide hoje, e de ano para ano eu vejo cada vez há menos gente nas ruas. Porque quem é que se via antigamente? Era um velhote com a canadiana. O velhote vai morrendo e não há reposição demográfica. Não vem o jovem. Cada vez há menos gente no interior e, portanto, esta também é uma forma de nós trazermos até aqui a este Alentejo profundo, digamos assim, pessoas de outras terras, pessoas de diversas localidades, que vêm até nós e levam daqui sempre uma boa recordação, não só pelo encontro, pelo convívio e também pela gastronomia. Porque a gastronomia alentejana, para aqueles que podem comê-la, não é? E saboreá-la, é muito apetitosa. E todas as pessoas que vêm voltam sempre porque gostam muito da nossa gastronomia, mas sobretudo da nossa maneira de ser, de acolher, de conviver com as pessoas, de acolher todos de braços abertos e com um sorriso nos lábios. Isso é verdade, isso é verdade. É a nossa forma de ser, de alentejanos, e ainda bem que assim somos, claro. Porque conseguimos atrair talvez até energias positivas e até nós vêm pessoas de diferentes partes do país, o que é muito importante, é muito interessante. Claro que sim, o motivo que nos trouxe aqui foi trabalho, mas voltamos a lazer, essa é uma certeza absoluta. Estamos até num sítio histórico, na antiga Codelaria Real de Alter do Chão, criada pelo nosso rei Dom João V, no século XVIII, e aqui assim era a criação dos cavalos que serviam a Casa Real, tanto em tiro como em tração. Né? A maneira que é uma casa cheia de história, que foi recentemente remodelada, e esta parte habitacional é transformada em hotel, o Hotel Vila Galé, a quem também agradecemos a boa recepção que nos proporcionou. E estamos muito felizes por estarmos convosco, por termos estado com todos os carochistas, entre aspas, né? E por termos, mais uma vez, conduzido os nossos carochas pelas estradas do Alentejo. O Alentejo tão bonito. Muito bonito. Na primavera é lindo, apesar de ser quente, mas nós abstraímos dessas altas temperaturas e gostamos de ver a paisagem, esta imensidão. É a terra dos horizontes sem fim, como dizia António Sardinha, um grande poeta monfortense, alentejano também. É a terra dos horizontes e, de facto, aqui não há horizontes. Eu gosto de ir para o Gerês e, de facto, reparo que o horizonte é toldado pela imensidão das montanhas. Aqui em baixo não, é só planície. A terra dos horizontes sem fim está muito bem observado pelo grande poeta que foi António Sardinha. E de facto nós víamos isso mesmo no Passeio dos Carochas, havia certos momentos em que comentávamos uns com os outros que grande fotografia que se faz aqui. É verdade. Depois a floresta autóctone também é muito interessante e uma fonte de riqueza. Eu estou a pensar no sobreiro com a cortiça, eu estou a pensar na azinheira, com a bolota que produz, que alimenta o velho porco alentejano, porco preto, como eles dizem agora, eu prefiro dizer porco alentejano, que ele é autóctone do Alentejo. E tudo isto é a riqueza que nós aqui temos, e temos também outra riqueza grande, que é a menor poluição, é podermos andar mais ou menos à vontade, não haver filas no trânsito. Portanto, nós temos diversos benefícios de viver aqui no interior, embora com os contras, mas é toda a moeda tem uma cara, e o verso e o anverso, não é? É claro, não podemos ter tudo. Temos alguma qualidade de vida, temos um ambiente mais ou menos ainda respirável, mas depois temos mais acessibilidades, etc., por aí fora, mas enfim.
olha, não podemos ter tudo, não é? São os dois lados da medalha. São os dois lados da medalha, pois é o verso e o verso da medalha. Exatamente. Pronto, olha, aguardamos por dias melhor, não será no meio tempo já, que já sou homem desta idade, mas olha, aqueles que nos seguem no encadeado das gerações, um dia certamente terão a oportunidade de viver ainda melhor do que nós, com melhores condições de vida, de saúde, porque não há... É difícil arranjar uma consulta médica para certas pessoas com ordenados menores, vão para o SNS é como se sabe, a pessoa às vezes é chamada, já tinha morrido, quando é chamada para uma consulta, isso é um problema que nós temos. Sim, é um flagelo. Mas a explicação é que antigamente, quando eu era novo, aqui há 50 anos, em cada concelho havia um hospital. Pois. Fecharam todos, hoje em dia concentraram tudo em Porto Alegre. Resultado, Porto Alegre está sempre atrás, engarrafado, e os pequenos concelhos estão cada vez mais desabitados por uma pessoa que, se não tem condições de vida para se radicar em cabeça de vida, em Altera, em Niza, em Porto Alegre, não vem para cá. Não vem para cá. Portanto, isto depois é um ciclo vicioso. Cada vez somos menos, mas somos bons. Tirando eu sou o pior. Sem dúvida que sim, são todos bons, sim senhor. Professor, falemos então desta paixão pelos Volkswagen Carocha. O professor tem dois. Como é que começou esta paixão pelo carrinho do povo? Olha, eu aprendi a conduzir de uma forma como ninguém aprendeu ainda, se calhar, e que talvez fosse até bom para as escolas de condução aprenderem isto. Eu aprendi a guiar em Elvas, que era gaiato, aprendi a guiar com 8, 9 anos, eu cresci muito depressa, mas sou 1,82 m, mas cresci muito cedo. Já chegava com os pezinhos aos pedais? Já. Na almofada, chegava com os pés aos pedais, e havia um senhor, muito meu amigo, o Sr. Capitão Manuel Rodrigues Carpinteiro. Ele é que me ensinou a guiar. Como? Mandou o chofer colocar o carro em cima de 4 cepos, para eu poder dominar a embreagem e o acelerador. É engraçado. Depois o carro foi posto no chão, já dominava, já metia a primeira, a segunda e a terceira, o carro na altura só tinha a terceira. Metia a terceira, que era a Prise, era assim que se chamava, a Prise. Depois, como já dominava, o chofer pôs o carro no chão e comecei a conduzir. Quando fiz 17 anos, tirei a licença de aprendizagem. Pois. E nessa altura podia-se conduzir com um encartado ao lado. E como era muito grande, chegava aos pedais e ia com o Sr. Capitão e com o meu pai também. O Sr. Capitão via muito mal, tinha um glaucoma e ia a conduzir, ele tinha carta ao meu lado, via assim um vulto longe, dizia-me assim: olha lá, aquele gambuzinho vem para cá ou vai para lá? Ó, Sr. Capitão, vai para lá, não faz mal, vem para cá, ó diabo. Fazia assim uma coisa e nunca tivemos nenhum acidente. Nunca tivemos, nem que aprendi a guiar assim. Depois só tirei, no meu tempo era assim, só tirei uma série de 5 lições para tirar a carta de condução. Tinha que tirar 5 lições, pelo menos, tirei 5 lições, fiz exame num carocha. Pronto, e aí assim, que era tão bom de conduzir, era maravilhoso, então levezinho à direção, bom de arrumar, e depois tornei-me apaixonado pelo Volkswagen de carocha. Depois, aqui há uns anos, havia um senhor em Porto Alegre, que era o Sr. Paulo Redondo, que era polícia, agente da PSP, e morreu. E tinha 13 herdeiros, sobrinhos. Havia um velhote lá em Porto Alegre que dizia: quem desde não dá filhos, dá o diabo sobrinhos. Isso veio a propósito. Não. E o velhote, então esse amigo tinha muitos. E esses sobrinhos, eram 13 sobrinhos, queriam vender o meu carro mais antigo, que é de 60, tem agora 65 anos. Havia um médico em Porto Alegre, que era o Dr. Fernando Meireles, que era colecionador de carros antigos. Mandaram-me lá chamar, para avaliar o carro, ver quanto é que ele dava, e ele ofereceu pelo carro 50 contos, que há 30 e tal anos. Não lhe o entregaram. Mas isso era muito. Era muito dinheiro, não lhe o entregaram. Mas eu, com uma certa dose de loucura, fui ver o carro e ofereci 500 contos. Isto parece de loucos, mas é verdade. Entregaram-me logo o carro. Mais um zero. Entregaram-me logo o carro, mas pior ainda, é que como eram 13 herdeiros, 500 contos, eu pedi, por 3 andava a conta certa, tive que dar mais 20 para dar a cada um 40 contos. E então fui de propósito com 13 declarações de venda à rua de São Paulo, em Lisboa, que é onde se fazia naquela altura as transferências, 13 declarações de venda, eram 13 aves de cada um, e fiquei com o carro até hoje, lá o tenho, agora já tem 75 mil quilómetros. Com uma trabalheira dessas só para agora comprar? Já tem 75 mil quilómetros, mas é dos poucos carros que existem, há muitos Volkswagen, eu também tenho este que anda aí, que isto já foi recuperado. Aquele nunca foi pintado, nunca foi estufado, nada, está todo de origem, até o pneu suplente de origem. É um Fulda feito na Alemanha, made in Germany, feito na Alemanha. Nunca foi preciso substituí-lo, então? Nada, nunca teve furos, pronto, na mão do senhor nunca teve furos, na minha também não. Eu também tenho muito cuidado com o carro, se é de inverno, se chove, já não sai com os carros clássicos,
Pronto, claro. um carro que anda no dia a dia, no cotidiano, se molhar, enxuga-se e o vento, agora um carro que está numa garagem fechada, não sei o quê, Com depois água. começa a criar fogo. Claro, Portanto, claro. eu costumo dizer, os meus clássicos hibernam, são como os cágados. Hibernam. Meus carros hibernam, quando está a chover, já de lá não saem. Pronto. Quando está o Ficam dia dentro da carapaça. Dentro da carapaça. Quando está um dia bom, saia, dá um bocadinho de sol, carrega as baterias, pronto. Olha. Mas sou um fã do Volkswagen. E depois, aqui em cabeça, devido que o Sr. Costa Pinto, ele estava já com uma certa idade, aliás, é a homenagem a ele que nós fazemos este encontro. Sim, sim. E ele íamos almoçar aqui, ou lá, não sei, porta de conduzir. Não, era um Volkswagen também, e ia a guiar o Volkswagen do Sr. Costa Pinto. Entretanto, um dia encontro-me com o neto, com o engenheiro Zé Carlos Costa Pinto, aí num posto de gasolina que é ao pé de Porto Alegre, em Valência de Alcântara. Fomos lá testar os carros, era mais barata a gasolina, fomos lá testar os carros e encontrámos lá. Zé Carlos, comendador, não sei o quê, não sei o que mais. Digo, Zé Carlos, temos como homenagear o CEVO. Ele teve tantos carochas. Então, organize lá isso. Pronto, foi assim que eu organizei o primeiro, assim, quase que a brincar. E depois, olha, já vamos no 13º, porque houve a pandemia e então houve aqui um interregno, não sei se um ano, já se 2, portanto já iríamos no 15º. Mas por causa da pandemia, houve 2 anos que não levámos a efeito o evento e olha, temos feito e sempre com maior adesão. É engraçado, temos tido sempre maior adesão de participantes. Que bom. Começámos 10 ou 12 e hoje já vamos em 30. Vai passando a palavra. Pô, é isso mesmo. Não é? Eu até confesso, eu até nem faço cartazes, nem coisa que valha nada. É só através das redes sociais, através dos amigos. O Sr. Pedro Araújo, na verdade, tem sido um homem fantástico. Motivar as pessoas, os amigos dele. Trouxe 15 carros de Lisboa. Pois foi. Trouxe 15 carros, não é? Ele está todo contente de com Lisboa, esse 15 carros. Trouxe tantos como eu consegui arranjar aqui em Porto Alegre. 30 carros. Parece pouco. Mas como é um encontro monomarca, até não é pouco. Porque há encontros, só Volkswagen. Só, o Carmen Guia, todos arrefecidos a ar. Refrigerados a ar. Portanto, se fossem carros, todas as marcas, depois arranjar-se-iam muito mais. Né? Mas são só, rigorosamente só, carros Volkswagen. E com essa homenagem por detrás. O Sr. Costa Pinto, que foi um homem muito bom, que foi um homem que criou muitos postos de trabalho, foi um homem que esteve a serviu a Misericórdia de Cabeça de Vide, serviu a Câmara de Fronteira, teve muitos empregados, plantou 30 mil oliveiras. Isto hoje parece mentira, 30 mil oliveiras é uma loucura. Que ele plantou, tinha 0, plantou 30 mil oliveiras lá nos seus terrenos. É um homem muito simpático, muito otimista. Olha, acho que posso contar a história. Claro, era uma pessoa muito querida, tenho muitas histórias com certeza. ele. Tenho muitas histórias com o Sr. Costa Pinto. Ele teve mal, ele era um homem muito forte, era mais alto que eu, mas muito gordo. E de vez em quando fazia um infarto e fui vê-lo ao hospital. E ia sempre ver. O Sr. Costa Pinto está melhor. Está mal, não sei o quê. Outro dia está melhor. Continua mal. Outro dia, hoje estou melhor. Mas agora tenho aqui um problema grave. Mas eu estou a fechar o problema. Então o que é? Ora, estou farto de estar à morte. Nunca mais morro, um dia que eu morro já ninguém acredita. Dizia para mim. Estou farto de estar à morte. Nunca mais morro, um dia que eu morro já ninguém acredita. Era assim. Outra vez, aqui entre o Crato e Alter do Chão, vínhamos os dois, e ele a conduzir, eu vinha ao lado, íamos almoçar uma sopa de peixe e Vila Regra de Roda. Íamos almoçar de dia todo, andava sempre ao meio da estrada. Para a sua mão, tenho medo de não salte fora da estrada. Dizia sempre ao meio da estrada. Íamos e vendo de frente um autotanque, desses que transportam combustível. E que assim ao banco, ele desviou-se todo para a esquerda e o autotanque passou, diz-me assim, não tenha medo que os gajos passam à roda. Não tenha medo que os gajos passam à roda. E há outras, depois eu gosto de tem muitas. No tempo ainda dos carros de cavalos, há uma ponte que caiu há tempos, caiu aqui há 2 anos, uma ponte romana entre Fronteira e Cabeça de Vide, na Ribeira Grande. Ainda no tempo dos cavalos, dos trens, dos americanos, ele tinha uma parelha de cavalos, tinha um cocheiro, o cocheiro era muito religioso, era o Sr. Agostinho, que eu conhecia muito bem, e vinham na ponte de Fronteira, que não tinha guardas, e a meio da ponte os cavalos espantaram-se. Diz o Agostinho, ai Jesus, valha-me Deus. Diz já, o Sr. Agostinho Pinto, Agostinho, pede também ao diabo que enquanto os gajos discutem a gente escapa-se. E os cavalos acalmaram e eles passaram a ponte. Esse homem era muito meu amigo. Ele tinha uma relação às vezes menos boa com a família, com os filhos, não importa agora porquê, e então era muito meu amigo. E essa fotografia que aí tenho com ele, com aquela gravata, ele um dia deixou caducar a carta. Tenho aqui um problema. Então o que é? Deixei caducar a carta. Resolvemos isso. Eu fui lá a Porto Alegre, diz-me lá o capitão Barradas da GNR. Gosto do Pinto, tiro uma fotografia lá, não sei o quê. Bem. Eu tirei uma fotografia com a minha máquina, ele estava sem gravata. Põe a minha gravata. Pôs a minha gravata que está ali e foi assim que ele tirei a fotografia e foi assim que ele depois renovou a carta de condução. E eu até aos 80 e tal anos.
conduzia, andava sempre ao meio da estrada, sempre. Para a sua mão, tenho medo de assalto fora da estrada. Era sempre, Pronto. era o argumento dele sempre. Esta também se pode contar. O pai dele era o velho Mariano de Palma, tinha tido 2 amantes. Oh, diabo. E ele também tinha uma, ali no Val de Seda. Dizia assim a brincar, o senhor já viu, meu querido amigo, então o que é essa Gosta Pinto? As gerações estão a degenerar. O meu pai teve 2 amantes. Eu tenho uma amante. Os meus filhos não têm nenhum. Sou capaz de ter algum neto que dê em paneleiro. Veja bem o espírito desde logo, não é? Exatamente. Era uma pessoa muito otimista, muito assertiva, que sabia toda a gente bem. Pronto, era um alentejante dos 4 costados, como eu costumo dizer. Exatamente. É que merece ser homenageado. Que levava tudo, uma boa parte das coisas na brincadeira. Portanto, nós não podemos deixar sepultar lá no mausoléu do esquecimento aqueles que, de algum modo, se agigantaram na comunidade. E o Sr. Costa Pinto teve 8 ou 9 Volkswagen. 8 ou 9 Volkswagen, estragava-se um e ia buscar outro, ia buscar outro. E depois, como ele era uma pessoa conhecida, toda a gente queria ter um carro como o do Sr. Costa Pinto. Foi por isso que se venderam tantos Volkswagen no Alto Alentejo. No Alto Alentejo, foi por causa dele. A Segrela, em Porto Alegre, vendeu muito carro às abas do Sr. Costa Pinto. Que engraçado. E há um deles que foi parar às mãos do Pedro Araújo. Pois foi quem nos juntou aqui hoje. Conta-nos lá essa história. Um deles foi, o carro, eu sabia o número do carro, andei tanto no carro, a AO 6981. E o carro foi vendido, não sei o quê, para Lisboa, e o carro desapareceu. Quando se pensou fazer o primeiro encontro, foi em 2010 ou 2011, talvez 2011, onde é que estará o carro? Onde é que estará o carro do Cevo? Não sei, não faço ideia. Não. Mas eu sabia o número do carro. E depois há um processo na net, que vai-se às companhias de seguros e vê se o carro tem seguro, se não tem, e pus lá, AO 698, e apareceu-me, companhia de seguros tal, alto lá. Ainda está vivo. Ainda está vivo. O carro ainda existe. Exato. Fui àquela agência, já não sei qual é que é a agência, lá em Porto Alegre, de quem é que é esta apólice assim, do Sr. Fulano tal. Vou ver quem é que é o Sr. Fulano tal. Depois descobri que através do A7, que é o histórico Automóvel Clube de Antejo e Sá de Salveiro, o Sr. Pedro Pires, disse, esse senhor até pertence aqui à direção do A7, e vou pô-lo em contacto com o senhor. E pô-lo em contacto comigo. Olha, o Sr. Pedro Araújo veio cá, até veio num reboque. Primeira vez que o carro cá veio num reboque. Não estava vindo em condições. Mas ele depois arranjou, o carro não era assim, o carro era branco e era fechado. Pois, ele diz-nos que foi cortado e tal. E foi, mexeu bastante, sim. Mexeu bastante, depois modificou-o todo. E eu tenho histórias horríveis no bom sentido. Se aquele carro falasse, contar-lhe muita história, minha senhora. Algumas que se podem contar, outras que não se podem. São tantas. As histórias do carocha é que dão vida ao carocha. É verdade, é um carro icónico, veja bem. Fabricaram-se milhões de carochas. Milhões. Começaram na Alemanha, foram sempre, parecem todos iguais, todos são diferentes. Pois. Eu tenho 2, um de 60 e um de 70, são totalmente diferentes, embora todos parecidos. O tamanho dos vidros, ou a potência do motor, a cavalagem, pois. Mudou bastante. Todos têm qualquer diferença. É um carro icónico. E depois as pessoas do meu tempo, toda a gente tirou a carta, fez exame de condução num carocha também. E então o carocha era um carro barato, era o carro do povo. Toda a gente tinha um carocha. Até se metiam no campo, traçávamos ribeiras com eles. Fazíamos tudo com eles. Ele é anfíbio. Fazíamos tudo com aqueles carros e nunca deixaram ficar mal. Pois é. Nunca me deixaram ficar mal. Pronto. E ainda hoje eu tenho os meus lá. Bom, como disse, tem 75 mil quilómetros agora. Comprei o tal do que comprei caro, por 520 contos na altura. Foi uma loucura. Naquela altura, 500 contos era um preço de um carro novo e bom. Pois. Há 30 e tal anos, era novo. Pronto, ainda bem que lá o tenho. E este comprei-o, mas depois foi todo pintado. Tinha os guarda-lamas riscados. O dono dele era um velhote também, meteu na garagem. Estava arriscado. Depois, em vez de aquelas bochechas do carocha são um caso sério. É isso. E então, eu depois, em vez de pintar só os guarda-lamas, pintei o carro todo. Sim, foi o Sr. Santana, que estava lá embaixo agora no júri, ele é que me pintou o carro todo. Ficou bom, pronto, também está ali. E ando com eles, de vez em quando, na chuva saio com eles. Quando está o tempo maior, não é para nem afoguejarem, nem apodrecerem. Pois claro. Eu tenho outros carros para andar, tenho também um Opel, tenho um Mercedes, tenho um Peugeot. Mas o que eu gosto de guiar é o Volkswagen Carocha. É o meu eleito, é o Volkswagen Carocha. Então, e conte-nos lá qual foi assim a viagem mais marcante que já fez nos seus carochas. Para o Jerez, por exemplo.
Daqui para o Daqui para o Gerês? Gerês, sim, daqui para o Gerês vou. Isso é que foi. Mas não tem problema nenhum ir, vou para qualquer parte com eles. Não, ou seja, se fosse necessário ir para a Alemanha, num deles ia à vontade. Não tinha, os carros estão impecáveis, estão capazes de ir para qualquer parte. Pronto. De maneira que fui para o Gerês, andei por lá, aquelas subidas, descidas, estive em Vieira do Minho, estive em Póvoa de Lanhoso, estive em Monte Alegre, estive no São Bento da Porta Aberta, estive em Terras de Douro, em Braga, sempre com o carocha a rodar. E ele empanou alguma vez? Nunca emparou, Nunca emparou. nada, sempre a andar. E até nem gasta muito. Pois. Gasta muito, na minha mão nenhum carro gasta muito. Eu também não ando depressa. Aquilo é perigoso. Aquilo tem 5 rodas, são 4 no chão e uma na mão, não é? Pois, não é como se tem costuma. airbags, não tem ABS, não tem nada. Pronto. Não tem problemas. Mas também não tem problemas, também não tem problemas. Não é? E depois qualquer pessoa arranja aquilo. Ainda hoje lá em Cabeça de Vido estava lá um senhor que depois veio almoçar connosco. O senhor que vinha de Abrantes, não sei se dei por isso, não estavam lá ainda. Creio que Um não. descapotável. E o carro avariou-se lá, não queria trabalhar. E se arranja já o carro. Está como? Como uma garrafa d'água. Mas este carro não leva água. Pois não, por isso é que eu arranjo. Aquela garrafa d'água fria. Deitei em cima da bomba da gasolina, estava quente, arrefeci da bomba, o carro pegou logo. Começou logo a pronto. circular. Por isso também temos de saber os truques, né? Pois E como tenho já há muitos anos, tenho alguns truques, sei alguns truques. E depois, para estes carros, há muitas peças. Muitas peças novas, não são peças de sucata, são peças novas, de origem. Daí que se tem qualquer problema, peço, e hoje, e tenho cá amanhã a peça em Porto Alegre. Portanto, de um dia para o outro, há um senhor em Lisboa, que é o senhor Hugo Frazão, não sei se por acaso conhece, é a Santaria da Zóia, é o Hugo Peças. E há um senhor com quem eu trabalho muito. É um nome a fixar. É um que eu trabalho muito, é muito sério, que é o senhor Paulo Ferreira, em Vendôme, ao pé do Porto. Estive lá há dias com ele. Fui a Braga e à vinda para baixo, passei pelo Porto, fui por propósito de dar-lhe lá um abraço. Que bom. Esse senhor é um homem muito sério, que há tempo pedi umas borrachinhas. As peças são sempre baratas para o carocho. Pedi umas borrachas, eram 12 euros. Pronto. E ele, como me conhece, não me manda a cobrança. Manda-me as borrachas e depois transfiro. 00, sei o nível dele, transfiro. Eram 12, eu transferi 12 euros, pensei eu. Pronto, mandei ele, telefonou-me. Senhor Comendador, temos aqui um problema. Então o que é? As contas. Peço desculpa, eu enganei-me. Não. O senhor, em vez de 12, pôs-me 112, carregando 2 vezes. não dei por isso. Pronto, e isso também para mim, nesse dia, cresceu a consideração e tenho dado o nome dele a muita gente. Porque, na verdade, é um homem extraordinário, ele e a mulher, a dona Sílvia, e eu peço uma coisa, hoje tenho cá amanhã. Que bom. E até para algum amigo meu, ou assim que precise, quem é que peço? O Paulo Ferreira, em Vendôme, no Porto. E eles mandam imediatamente. Para eles, é claro, para eles é a cobrança, né? Mas para mim vem assim de qualquer maneira e depois vou pagar imediatamente, é claro. Né? O Volkswagen Carocha também facilita amizades. Também, sim. É um veículo, não só de transporte, mas também é um veículo de fomentar o sentimento bonito da amizade. E eu gosto de cultivar o sentimento da amizade, sabe? Uma vez li num azulejo, era novo, viver sem amigos não é viver. Não é viver. E é verdade. Viver sem amigos não é viver. Às vezes até os amigos até nos são mais próximos do que a própria família. Eu tenho amigos, pessoas de quem sou amicíssimo há dezenas de anos e faço questão de manter. E esta amizade com o Sr. Costa Pinto, ainda hoje, ele já morreu há 37 anos. Mas ainda hoje eu estou aqui a falar nele e eu homenageá-lo. É verdade. E eu ofereço as taças, e é que as ofereço, com todo o prazer e com todo o gosto, em homenagem ao amigo. E ainda não me contou uma história relacionada com o carro do Pedro. Disse que tinha muitas e que algumas se podiam contar. Então, essa conta... Minha só! Essa já contei. Essa do carro, já me conhecem, foi nesse carro do Sr. Pedro Araújo, e uma vez fomos a Lisboa, e à vinda para cá, no dia 26 de dezembro, que é o Natal. Frio. Calhava no sábado, muito frio. E o carro vinda para cá faz-me assim, vinha a conduzir, só os dois. O carro foi-se abaixo. Agora. Eu não sabia o que sei hoje. Não havia assistência em viagem. Pois claro, nada foi aqui disso. há 40 e muitos anos, quase 50. Passou um homem com um caminhão carregado com uma pedra enorme de granito lá em cima que ia por acaso para Alpalhão. Foi a minha sorte. Fiz alto, estou aqui com o meu avô, estamos aqui atrapalhados. O carro deixou de puxar, não sei o quê. Nós rebocamos isto com um calabro, uma corrente de ferro e viemos nós. Aí vem o carochinha. No fim chegámos cá, o carro pegou. O que é a história da bomba? A bomba da gasolina. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha ido por água para cima e tinha arrefecido logo, né? Pronto, hoje fiz aquilo aquele e pegou logo. O único percalço que tive com este carro foi nessa viagem. E com os carochas todos. Foi nesse, com o Sr. Costa Pinto, de Lisboa para cá, muito frio. O carro sem trabalhar. Muitas horas atrás de um caminhão, ali devagarinho, depois em primeira nas subidas. Foi uma coisa horrível. Mas cá chegávamos. No fim, chego cá, dou à chave e o carro pegou. Foi a ignorância. Se eu soubesse o que sei hoje,
Era até de inverno, havia uma poça de água, punha na água até com o lenço de suar, punha água em cima. E o carro tantas vezes que acontece, não é? Pelo menos a quem tem clássicos acontece muito isso. Acontece, olha, parou, passado umas horas, já, parece que não foi nada com ele. Eu hoje vi logo o que era, assim, isto não pega, já sei o que é. E depois pedi-lhe água, pronto, molhei aquilo, imediatamente o carro. Arrefeceu. É um casal novo que estava lá, com um descapotável, era até engraçado aquele carro, descapotável de origem. Quando o São Pedro Araújo foi cortado, não era de origem. Mas aquele era mesmo descapotável de origem. Mesmo assim de era origem. Mesmo de origem. Era um carro que era muito bonito, por acaso. Era um casalzinho assim novo e estavam atrapalhados já. Eu meti uma bomba nova, não faz mal. Ele aqueceu e o diafragma dilatou e agora não pus. Logo que lhe arrefeçamos o diafragma e isso vai ao seu lugar. Pegou logo, pronto. Foi logo. É extraordinário. Professor, como é que gostava que o Volkswagen Karossa fosse recordado ainda pelas gerações que aí vêm? Porque ele vai resistir. Ele vai resistir, ele é um carro praticamente imortal, não é? Não é? Quando fizeram o novo Beetle, eu tinha... Coisa feia. É isso. Eu tinha preferido que fizessem o novo, as mesmas linhas do meu, mas modernizado. Exatamente. E vendê-lo-iam muito bem. Melhor do que vender aquele Beetle que é uma coisa adulterada, não é uma coisa, não é carne, não é peixe. É verdade. E se eles têm feito um carocha com uma suspensão diferente, com uma motorização diferente, eventualmente com ar-condicionado, não sei o quê, eles vendê-lo-iam muito bem, porque é um carro que toda a gente gosta de ter. Toda a gente gostaria de ter. Mas tem que ser com aquelas linhas de origem, não é com outras linhas. Mas eu estou firmemente convicto, daqui a 50 anos ainda há aí carochas. Andam, não. O Estado não se desfaz dele, não é? E isto passa de geração em geração. Portanto, há um doutor em Penafiel, o doutor Adalberto Rocha Santos, em Penafiel, tem um que já foi do pai dele, já foi do avô, do pai e agora é dele. E tem uma filha e tem já uma neta que também amanhã também já vão querer o Esse é até um split. Da janela atrás. E sabe porque é que tem 2 vidros atrás? É simples. É que quando aqueles carros foram fabricados, não sabiam fazer vidros que não fossem planos. Pois, exatamente. E então tinha 2 vidros planos, um de cada lado. Curvatura. Sim, chama-se um split, tem um vidro de cada lado. Mas são vidros lisos. Depois apareceu a hipótese de fazer os vidros arredondados e depois aparece o oval. E depois aparece já o retangular. Portanto, em 58 já aparece o retangular, embora ainda com setas. De lado, não era o pisca. E das setas são engraçados, tinha um pormenor, livro de instruções. Não abrir as setas a mais de 100 a hora. Aquilo não pode dar a 100 a hora. Não abrir a mais de 100 a hora. Quem é que pode ir a 100 a hora no carro daquele? Ninguém pode ir. É um perigo. Há quem ande, mas é perigoso. É porque depois não trava. Não trava, isto está qualquer coisa, pronto, a pessoa não tem hipótese de salvação. Claro que sim. Eu ir de Lisboa com ele à televisão, já fui à televisão, já disse aqui, à televisão. Tinha ido para o Jerez, tinha levado para brincadeira. Assim, está o tempo bom ainda, setembro, outubro. Vai o carocha, caminho lá, vai de cima, vai bem. É claro que demora mais tempo do que no Mercedes, é claro, com certeza. Mas vou e gosto de ir, pessoas, e depois por onde eu passo, toda a gente gosta de ver um Volkswagen. Um carocha. É o que é facto, é que um carocha, onde quer que nós passemos, toda a gente gosta de nos ver. E nos saúdam. É uma carolice da minha parte também, não é? É uma carolice e é um gosto que eu tenho. E como este gosto parece-me que é transmissível, conseguimos arranjar este número todo de participantes. E se hoje em dia houver assim, alguém mais jovem que chega ao pé de si e lhe pergunta como é que eu faço para comprar um carocha, o que é que lhe recomendaria? Eu digo que comprem um carocha, mas depois recuperem bem. Não recuperem com peças baratas, porque há peças boas feitas na Alemanha e há peças que são réplicas feitas na China. Portanto, eu aconselho sempre a comprarem peças de origem boas, porque essas pessoas que vendem peças suplentes, a mim não perguntam, mas perguntam às pessoas, a mim já sabe, é sempre do melhor que há, que é sempre alemão que é o melhor que há, mas até perguntam, então quer alemão ou quer brasileiro? Pronto, e eu digo que quer alemão. A mim não perguntam, sabem já. Mas aos outros perguntam sempre. Há pessoas que vão para o mais barato, mas eu sempre ouvi dizer que o mais barato sai caro. E eu compro sempre coisas boas, não gosto de comprar porcarias, porque o Padre Américo, da Casa do Gaiato, dizia assim, eu como sou pobre, só compro coisas boas, duram muito tempo. Eu também assim sou. Eu só compro coisas boas, duram mais tempo. Que é para durarem, claro. E até porque há dificuldade na manutenção dos carochas, os mecânicos agora. Lá em Porto Alegre temos um senhor, que é o senhor Amadeu Fura, que já tem 78 anos, é só quem mexe nos carochas. Se a senhora amanhã fechar a oficina, nós ficamos a pé. Eu até quero aprender a ver o ponto e a mudar platinados. Há coisas que eu sei fazer.
mas quero aprender mais e com ele. E passo as manhãs com o senhor a meter na oficina para aprender alguma coisa, porque daqui a amanhã, eventualmente, far-me-á falta até alguns conhecimentos básicos de mecânica. Em Porto Alegre não há só aquele senhor. Um dia, com 78 anos, sei lá, amanhã fechar a porta, pronto, já não temos ninguém que nos mexa nos carros. Fica difícil. É uma dificuldade. Lá em Porto Alegre ainda há uns quantos carochas. E alguns até em bom estado, mas todos recuperados. Agora, por recuperar, só conheço o meu. E tenho lá pendurado, desde a primeira mudança de óleo aos 500 km, até a última que eu lhe fiz agora. Está lá tudo Todos pendurado. os cartõezinhos. Todos pendurados. É Tão engraçado. giro. Eu não tirei de lá nenhum, mantive-os todos e vou acrescentando sempre. Tenho Sempre já, mais um. Ainda depois há 65 anos a mudar óleos ao carro, né? Puxa. Primeiro na mão do Sr. Paulo, que era o dono do carro, e depois na minha. Porque mesmo sem andar, muda anualmente o óleo aos carros todos. Convém mudar-se anualmente o óleo, porque oxidam e depois criam problemas lá mecânicos e tudo mais. Que muda aos carros todos, muda o óleo todos os anos. Sim, Até na mesma altura, no mesmo mês, Sr. Amadeu, vamos mudar os óleos aos carros. Assim, quando é em março, abril, que não chove, muda os óleos aos carros todos. E é bom que assim façamos. Claro que sim, É bom, claro que porque sim. é para se manter, as coisas têm que se manter, não é? Porque ter as coisas e não as manter vale mais não as ter. Portanto, esta juventude que gosta de ter, e estavam ali embaixo uns jovens já com carochas, ainda bem que estavam, é bom, porque e depois, quando esses velhotes da minha idade que trazem os filhos ou os netos, também é bom, porque estão a incutir neles esta apetência por conduzir um carocha. Este gosto pelo carocha. É interessante também. Oh, professor, e para nos despedirmos, pergunto-lhe até onde é que gostava de ver chegar este encontro? Olha, gostava que isto crescesse o mais possível, por mesmo motivo. Lembramos sempre o Sr. Costa Pinto, trazemos pessoas para o Alentejo enfim, com um déficit demográfico tão acentuado, não é? E desenvolver os termos de cabeça de vida. Eu gosto muito de cabeça de vida. Eu escrevi a história de cabeça de vida, a monografia, aqui há 40 e tal anos, escrevi a monografia de cabeça de vida. Sim. Conheço bem a história de cabeça de vida. É uma história bonita. Conheço pedra a pé de igreja a igreja, conheço aquilo tudo. E de vez em quando até me pedem para fazer visitas guiadas. Eu já tenho feito e faço com gosto. Portanto, e pôr cabeça de vida no mapa, porque aquelas águas são águas únicas no mundo. Claro que a água é a água da chuva, a água termal é a água da chuva, mas que infiltra-se no solo através de um sistema rochoso em forma de serpentina, e que só há, isto não sou eu que digo, é a NASA. A NASA já veio a cabeça de vidro 3 vezes, por causa daquele sistema rochoso. Porque não há, na Terra, no planeta Terra, não há nenhum sistema rochoso igual àquele. Por isso é que não há nenhuma água igual à nossa. Há um sistema rochoso similar, não bem igual, em Marte. Em Marte. Mas no nosso planeta não. No nosso planeta não, é único. E aquela água brota da nascente a 19 graus, tanto de verão como de inverno. E quando foi do Covid, muitas pessoas se curaram através da ingestão desta água. Há um homem que é um humorista chamado Fernando Rocha, salvo erro. Sim. Esse Fernando Rocha teve Covid, entrou em contato com o cabeça de vidro, connosco, foi lá um carro da junta levar 2 garrafões de água e ele 3 dias depois estava curado. E eu, pessoalmente, bebo todos os dias água de cabeça de vidro. Assim que saímos daqui, vou beber um copinho de água de cabeça de água termal, não é água da fonte, é água termal. Sim. Vai lá ao balnear, pede um garrafão, 2, 3, e a água sabe mal, dizem que sabe a ovos podres. Cheira mal, cheira a enxofre. Pois é, o enxofre mas eu até abstrai disso, estou habituado a ela. A água tem operado verdadeiros milagres. Pessoas, casos concretos, em cabeça de vidro, eu posso dizer até os nomes, Joaquim Manuel Morato, que a chamou Baunilha, e outras pessoas com problemas do foro oncológico, estavam já sem nenhuma hipótese de tratamento na medicina, começaram a tomar a água e 6 meses depois estavam curadas. Estão lá as pessoas em cabeça de vidro. E ainda agora temos lá o Joaquim Manuel Martins, o Joaquim Manuel Morato. Esse Morato tinha um câncer da próstata, estava numa fase terminal. Começou a beber água em junho, meia hora antes do almoço, meia hora depois de jantar. Passados 6 meses estava curado. Né? E quando foi da pandemia, vinham pessoas de Espanha aqui buscar água. Pois. Vinham pessoas do país todo buscar água à cabeça de vidro. Porque ela, na verdade, tem um pH 12, mas não é só o pH. É depois tudo que ela tem mais orgânico, bactérias. Tudo que confere essas características únicas. Únicas, porque o sistema rochoso, de onde elas brotam, também é também um sistema rochoso único na Terra. Do mundo não, porque é em Marte, há semelhante. Mas na Terra não há outro.
dito pela NASA, não sei o que digo. Né? Eu posso ser Isso chauvinista se quiser, posso ser bairrista. Não. Que disparate. Não, mas isto é a NASA que diz, não sei eu. Vieram cá, trazem intérpretes para falarem connosco. Eu pertenço também lá à Misericórdia, à Santa Casa da Misericórdia. Estou ligado a cabeça de vida. E então vou sempre a essas reuniões com eles e tenho aprendido também bastante com eles, na história das águas. E pronto, eu quero muito que as águas, e até já tive a hipótese que a Câmara de Fronteira deixou sair de entre mãos daquele sistema rochoso ser classificado património da humanidade. Pois. Mas a Câmara de Fronteira depois fez ali uma certa barragem, ergueu ali um muro, Sim. nunca percebi porquê, também é melhor não perceber se calhar. Não foi este presidente, foi o precedente. E então não quiseram. Mas foi pena, porque tem todas as condições, está o dossiê, desde o professor Herculano de Carvalho, um grande homem que ia estudar as águas, até aos nossos dias, até aos parceiros da NASA, e está provado que a água que é a única, portanto, devia já ter sido classificada património da humanidade. Porque se for classificado um dia, veja bem qual é que vai ser depois o boom que vai gerar ali. Pessoas que vêm, vou-lhe dar só um exemplo, bonecos de Estremoz, património da humanidade, um boneco de Estremoz valia 50 euros, agora vale 500. Depois os chocalhos das Alcáçovas valiam 10, agora valem 100. E as nossas termas, em vez de terem 1000 utentes, tinham 10.000. Pois. Só mais um exemplo. Eu fui à televisão a última vez, foi há 2 anos, já depois da pandemia. Ao canal 1, a Tânia Ribas de Oliveira, Sim. até foi também o Sr. Pedro Araújo comigo e o Dr. Balança Lopes, cada um fomos os carochas. Com os seus carochas. E então, nesse ano, triplicou o número de utentes nas termas, porque me ouviram falar. Eu vou ali a Monforte, há ali uma casa de uma senhora que vende peles, que é a Dona Silvia Carola, e estava lá um casal, 2 velhotes, e viram-me entrar, olharam para mim, estamos aqui por sua causa. Essa agora, vocês são de onde? Não estou a ver quem são. Somos do Porto, mas vimos na televisão e ouvimos-lo falar das águas e estamos aqui nas termas, até nos estamos a dar bem. É engraçado isto, é verdade, é? Portanto, isto tinha que ser divulgado. Ora, se isto fosse património da humanidade, onde é que isto já estava? Mas infelizmente não está. Fica esta nota e assim esta nota sairmos daqui, que eu vamos até lá. falar sempre nisto. Falo sempre nisto porque isto tem que ser falado. Porque está ali um diamante por lapidar. Quando aquele diamante for lapidar, vai dar grandes joias. Pronto, fica essa nota. Professor, muito obrigada muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigada por este gosto contagiante pelos carochas. Nós, carochistas, e nós vira de cabeça de vidro também. Muito obrigada. Muito obrigado, nós também. O professor Ribeirinho Leal, que hoje nos trouxe então até Cabeço de Vidro para este encontro dos carochistas, mais uma memória que acreditamos passa a ser coletiva depois deste episódio que fecha esta temporada do nosso podcast dos Clássicos Portugal, Memórias Coletivas, em parceria com a Tunet Rádio. Até breve.